Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão plenária, convidando todos para, de pé, ouvirmos a palavra de Deus pela servidora Otília. Isaías 40, versículo 31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Palavras do Senhor. Justifico a ausência da vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann por estar acompanhando sua filha em procedimento cirúrgico. Convido o Dr. Rafaelo Ross, delegado regional da Polícia Civil, para compor a mesa. Coloco em discussão a ata da sessão plenária anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão plenária anterior. Convido o servidor José Carlos Schutz para fazer leitura das despesas do Poder Legislativo referente ao mês de novembro de 2023. Boa noite a todos. As despesas do Poder Legislativo no exercício 2023 importam até o mês de novembro em R$ 2.463.381,27, sendo que no mês de novembro importou em R$ 254.030,98, assim distribuídos. Folha de vencimento dos servidores, R$ 67.078,37. Folha subsídio dos vereadores, R$ 83.434,79. Contribuição patronal ao INSS, R$ 30.673,43. Diárias, R$ 14.600. Outros materiais de consumo, R$ 191,90. Materiais de distribuição gratuita, R$ 2.337. São os eventos que aconteceram em sessão solene no Legislativo. Outros serviços terceiros, pessoa física, R$ 2.100. Manutenção e conservação de bens móveis, R$ 205. Manutenção e conservação de bens imóveis, R$ 15.880. Serviço de energia elétrica, R$ 496,70. Serviço de água e esgoto, R$ 86,20. Serviços de comunicação, telefonia, R$ 915,74. Serviços de seleção e treinamento, cursos, R$ 6.086. Serviços de vigilância e monitoramento, R$ 383,46. Tarifas bancárias, R$ 34,50. Outros serviços, pessoa jurídica, R$ 2.624,94. Auxílio alimentação pago em pecúnia na folha dos servidores, R$ 18.228. Indenização de transportes, R$ 2.963,30. E equipamentos de áudio e vídeo, R$ 643,91. Importando no total do mês de novembro, R$ 254.674,89. Vamos fazer a leitura da nominata de todos que nos honram com a sua presença nesta noite. Doutor
Eduardo Franco de Favre, delegado de polícia da Divisão de Homicídios de Joinville, Dr. Márcio Santos Maciel, delegado de Polícia Civil de Garuva, Dr. Rafaelo Ross, delegado regional de Polícia Civil, Sargento Oswaldir Barbosa, secretário de Proteção e Defesa Civil, senhor Cássio Luiz de Mira, agente de Polícia Civil, senhor Alex, vou ficar só no Alex, que eu não vou conseguir falar sobre o nome aqui, agente de Polícia Civil, senhora Ângela Simões, senhor Jorge Alexandre de Oliveira, senhora Alcione de Souza, senhora Beatriz de Oliveira Lima de Araújo, senhora Verli Egger, senhor Otair Kirchner, senhora Maria Marlene Moreira, doutora Marlene, que é presidente do CONSEG, Conselho de Segurança, senhora Tatiana Ribeiro e senhor Alexandre José Jazielski. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício do Gabinete do Prefeito de número 192 de 2023, o qual encaminha resposta ao pedido de informação de autoria do vereador Reginaldo Meves Rosa. Expediente APAI, encaminha a prestação de contas referente aos meses de agosto e setembro de 2023. Ofício de número 125 de 2023 da Secretaria de Educação, o qual encaminha convite aos vereadores para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Jovem Autor Garuvense. Ofício 47 da Secretaria de Inovação, Comunicação e Turismo, o qual encaminha convite aos vereadores para participarem da Marcha para Jesus, que ocorrerá no dia 10 de dezembro, a partir das 8h30, com concentração em frente ao ginásio de esportes Evandro Nagel. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência de número 273 de 2023, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Solicita ao Poder Executivo a viabilidade de colocação de material fresado na rua Estrada Geral do bairro Bom Futuro. O pedido se faz necessário considerando solicitações de moradores desta localidade. Pedido de providência de número 274 de 2023, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Solicita ao Poder Executivo a viabilidade da colocação de material fresado na rua Barão do Rio Branco, bairro Urubuquara. O pedido se faz necessário, pois a via encontra-se danificada, necessitando de reparos. Pedido de providência de número 275 de 2023, de autoria do vereador Jarbas Budal. Solicita que o setor competente do Poder Executivo realize a instalação de uma rede de proteção no ginásio de esportes Evandro Nagel. Pedido de providência de número 276 de 2023, de autoria da vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann. Solicita a manutenção da iluminação pública na rua Cassemiro de Abreu, em frente à residência 417. A necessidade deste pedido se fundamenta na importância crucial da iluminação adequada para a segurança e bem-estar dos moradores e transuentes desta área. Serão enviados aos órgãos competentes. Registramos também a presença da senhora Tasmânia da Rocha, senhora Johanna Figueiredo de Souza Bach, senhor Rafael Bremer e senhora Neiva Camargo Bremer. Leitura das indicações. Indicação de número 240 de 2023, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo estudo de viabilidade para crédito adicional suplementar, visando o pagamento de abono natalino aos servidores do município de Garuva. Entende-se que, devido às dificuldades que a administração tem enfrentado quanto aos cortes de verbas federais, no qual alguns ajustes foram executados nas contas do município. No entanto, se houver uma análise dentro das possibilidades, será de grande valia.
Indicação número 241 de 2023, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho, que o Poder Executivo viabilize a produção de um livro, apostila, contendo a geografia e história do município de Garuva, com dados oficiais atualizados. Haja vista que atualmente o município possui apenas um livro com esses dados, porém desatualizado. Indicação de número 242 de 2023, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho, que o Poder Executivo interceda junto ao governo estadual para que viabilize a produção de livro apostila, com dados oficiais atualizados do estado de Santa Catarina, com a finalidade de auxiliar os professores em suas atribuições perante a rede de ensino do município de Garuva. Indicação de número 243, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho, solicita ao Poder Executivo a viabilidade da criação de um mecanismo onde conste, além da classificação no site, a ordem de convocação dos testes seletivos e concursos públicos realizados no município, mantendo atualizada, bem como a palavra convocado, desistente ou final de fila ao lado do nome do candidato. Atualmente, o site disponibiliza somente a lista de classificação e não aonde interrompeu a chamada. No caso, o último candidato que foi convocado. O pedido se faz necessário para acompanhamento das pessoas que aguardam vaga. Serão encaminhadas ao Poder Executivo. Leitura dos projetos de leis recebidos. Projeto de Lei Complementar número 13 de 2023, de origem do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 117, de 5 de dezembro de 2019, que regulamenta no âmbito municipal o inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, dispondo sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei Ordinária de número 24 de 2023, de origem do Poder Legislativo, de autoria do vereador Jarbas Budal e subscrito pelo vereador Ladiomar Padilha Filho, que cria o Cadastro Único das Pessoas com Deficiência no município de Garuva. Baixados para as comissões. Registro também a presença do senhor Jatir de Campos, membro do Conselho de Segurança de Garuva. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões que analisaram o projeto de lei ordinária número 88, 2023, de origem do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária de número 88, de 2023, de origem do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 19 da Lei 2.544, de 9 de novembro de 2023, e da outras providências. Conforme a mensagem do projeto, trata o presente projeto de lei de adequação da Lei 2.544 de 2023, de 9 de novembro de 2023. A referida adequação decorre da constatação de erro material no artigo 19 dessa importante legislação, o qual precisa ser retificado para garantir eficácia dos seus dispositivos em consonância à realidade do nosso município. Compreendemos que a legislação deve ser precisa e coerente, de forma a garantir a sua correta aplicação. Por isso, faz-se necessário a fragmentação do artigo referenciado, sendo excluído um de seus trechos. Conto com o apoio da Vossa Excelência para que possamos dar celeridade ao processo de consolidação da referida lei, até 31 de 12 de 2023. A fim de promover os ajustes necessários e assegurar a efetivação dos direitos garantidos por esta importante lei e a aptidão de nossos municípios ao confinamento estadual. Após a análise, as comissões de legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamentos e Conta Pública e Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social votaram favoravelmente ao projeto. Em discussão, o referido projeto. Não havendo quem queira discutir, aberto o painel para votação.
Aprovado o projeto de lei ordinária número 88 de 2023, de origem do Poder Executivo. Leitura dos pareceres das comissões que analisaram o projeto de lei ordinária número 89 de 2023, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 89 de 2023, de origem do Poder Executivo, que altera denominação de via pública e dá outras providências. Segundo a mensagem do projeto em questão, enviamos a essa egrégea Casa Legislativa a alteração da Lei 1000 de 1999, que trata da denominação da Avenida Otto Reder, sendo que o presente projeto solicita alterar para a Estrada Otto Reder, devido às características da via, visto que as avenidas se distinguem de estradas através de uma dimensão e existência, ou não de pavimentação. Vias pavimentadas e com larguras amplas são denominadas avenidas, enquanto as não pavimentadas são as estradas. Entende-se pavimento como qualquer tipo de cobertura do solo, podendo ser asfalto ou lajotas, por exemplo. Além disso, as avenidas são vias centrais, enquanto as estradas estão distantes do centro urbano. Após a análise, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social votaram favoravelmente ao projeto. Em discussão, o referido projeto. Vereador Reginaldo Mips Rosa. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma emenda nesse projeto, senhor presidente, para que fosse colocado, denominado o nome ali, Estrada Colonial Otto Reder, porque já é conhecida como Estrada Colonial. Então, que colocasse ali Estrada Colonial e não só Estrada Otto Reder. Em discussão, a emenda do vereador Reginaldo Mips Rosa. Vereador Ladeomar Padilha Filho. Boa noite a todos. É uma ideia bacana aí que o vereador Reginaldo citou, até porque me recorda uns anos atrás, tinha, né, até aquelas casinhas, né, em cada propriedade que vendia seus produtos, né, da Estrada Colonial Otto Reder, né, e também deixar bem claro que não está sendo feito nenhuma mudança de nome, nem nada, né, até inclusive já deu alguns murmúrios por aí, né? Esse é um projeto vindo do Executivo que apenas está mudando ali, né, o início, né, ao invés de avenida para agora Estrada Colonial Otto Reder, né? Como a Marenilda leu aí na exposição de motivos, uma avenida ela caracteriza largura, enfim, até a pavimentação, né? Então é só uma adequação que está sendo feita. Obrigado. Continua a discussão, a referida emenda. Não havendo mais quem queira discutir, aberto o painel para votação do referido projeto com a emenda do vereador Reginaldo Mips Rosa. Aprovado o projeto de lei ordinária número 89 de 2023, de origem do Poder Executivo, com a emenda do vereador Reginaldo Mips Rosa. Leitura dos pareceres das comissões que analisaram o projeto de lei ordinária número 90 de 2023, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 90 de 2023, de origem do Poder Executivo, que altera a lei ordinária número 991 de 18 de dezembro de 1998 e alterações. Conforme mencionado na mensagem do projeto, considerando a indicação número 225 de 2023, de autoria do vereador Edson Jair Bach, subscrita pelos vereadores Carlos Leite Filho, Daniel Eliseu Oliveri e Ladiomar Padilha Filho,
Considerando que a Lei Municipal número 991 de 1998, em seu artigo 5º, consta com as entidades que compõem a Comissão de Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do município de Garuva, está desativada. Considerando que estudos recentes de pesquisadores realizados em nosso município, ficou evidenciado a existência de patrimônio histórico e cultural não mapeado e que necessita de análise por parte de uma comissão, para posteriormente, caso comprovado o valor histórico-cultural, seja realizado o tombamento e o mapeamento, visando preservar a história. Dessa forma, é necessário alterar a legislação municipal, que versa sobre o tema, para adequação e atual necessidade, na forma como segue apresentado no presente projeto de lei. Caso aprovada, esta alteração será nomeada nova comissão através do decreto municipal. Após análise, as comissões de legislação, justiça, redação final, infraestrutura e desenvolvimento e bem-estar social votaram favoravelmente ao projeto. Em discussão, o referido projeto, vereador Edson Gerbach. Boa noite, senhor presidente. Quero agradecer aqui ao Executivo pela ligeiridade que foi mandado para essa casa esse projeto e dizendo que isso aí será muito importante a reativar esse conselho que estava parado, né, do patrimônio histórico-cultural, como aqui já foi apresentado nesta casa. Estavam se perdendo aí muitos sambaquis e outras coisas mais, e uma cidade que já vem com esse histórico. Hoje eu acho que são bem poucos patrimônios tombados. Temos casas, temos outras coisas mais que poderiam ficar na história desse nosso povo e está se perdendo. Então agora, com esse conselho sendo reativado, com essa comissão, temos 3 pessoas da sociedade civil organizada e mais 3 pessoas que são funcionários públicos efetivos. Obrigado e conto com a votação de todos aí. Vereador Ladeomar Padilha Filho. Parabéns, vereador Bach. Excelente projeto e muito importante. Como já mencionei em outras oportunidades, uma história ela deixa de existir a partir do momento que ela não é mais contada, né? Vou citar um exemplo aqui, professor Gleison, que ele, um historiador, pesquisador, nas últimas semanas descobriu lá em Portugal, em uma biblioteca muito antiga, relatos, né, da nossa cidade de Garuva, com todo o mapa do Morro da Mina Velha, onde constava as minas, de onde antigamente eram retirado diamante, ouro e tudo mais. Então, assim, tudo coisa que a gente que está aqui no dia a dia, desbravando, indo, a gente não tem o conhecimento, né? Então, acho que é muito importante, porque Garuva, sem dúvida, tem um contexto histórico muito interessante e a gente tem que passar para as próximas gerações aí. Parabéns, Bach. Pode contar com o meu apoio aí. Continua em discussão o referido projeto. Parabéns, vereador Bach, e parabéns ao Executivo pela celeridade. Não havendo mais quem queira discutir, aberto o painel para a votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 90 de 2023, de origem do Poder Executivo. Leitura do parecer da comissão que analisou o projeto de lei ordinária número 91 de 2023, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 91 de 2023, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Segundo a mensagem do projeto em questão, a necessidade de reforçar os recursos orçamentários da ação de ampliação da rede de drenagem. A solicitação se justifica a fim de realização de contratação de projetos para obtenção da licença ambiental e viabilizar a canalização do Rio da Onça em 100 metros lineares, entre trechos já tubulados. Este procedimento atende às diretrizes estabelecidas na Resolução do CONSEMA 98 de 2017,
e resolução do CONSEMA 99 de 2017, que regulamentam o licenciamento ambiental. Após análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas votou favoravelmente ao projeto. Em discussão, o referido projeto. Não havendo quem queira discutir, aberto o painel para a votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 91/2023, de origem do Poder Executivo. Leitura do parecer da comissão que analisou o projeto de lei ordinária número 93 de 2023, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 93 de 2023, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Conforme a mensagem do projeto, a necessidade de um pequeno reforço de recursos orçamentários para cumprir os programas Hora Máquina e Atendimento aos Animais. Após a análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas votou favoravelmente ao projeto. Em discussão, o referido projeto. Vereador Ladiomar Padilha Filho. Extremamente importante esse projeto. Sou um agricultor e, quando não agricultor que era, utilizava desses programas. Hoje, infelizmente, devido ao meu mandato aí, a gente não pode, porque existe uma lei aí e tudo mais. Claro que a gente respeita. Muito interessante dar esse suporte, ainda mais nos dias de hoje aí que os agricultores vêm recebendo lambada em cima de lambada aí em questão de tempo e tudo mais. E esse é um programa que beneficia muito, muito mesmo. A questão dos 50% ali, A prefeitura entra e o produtor rural, em contrapartida, paga o outro 50%. E também na questão dos animais ali, que a gente está vendo que, infelizmente, os números só vêm aumentando, questão de abandono de animais e tudo mais. Aqui hoje até temos aí a doutora Marlene, que também já está com uma associação, doutora Marlene? Para dar uma atenção ainda mais especial. E como a gente sempre fala, temos que divulgar câmeras aonde tiver, para a gente pegar esses criminosos, porque é um crime, existe até uma lei para punição sobre isso, e já também deixar bem claro para toda a sociedade garovense que o dia que vocês verem, tirem foto, vão até a delegacia, que a gente vai ver sim, porque se uma pessoa faz isso com um animalzinho, ele também faz com qualquer ser humano, ou quaisquer coisa que seja. Com certeza meu voto é favorável. Vereador Edson Jarbach. Boa noite novamente, presidente. A minha dúvida aqui, se tem alguém da comissão aí que pode explanar aqui, quais são os atendimentos que vão ser feitos, porque nossa cidade aí, que esse caso de esporotricose aí muito avançado, o Ivo está aqui, e principalmente castração de animal, porque gato e cachorro, a gente recebe esses pedidos todo dia. Eu acho que não só eu, o vereador Ivo também e os outros vereadores. Se alguém pode só dar uma resposta para mim de quanto que é esse valor e se é específico, porque é muito vago atendimento a animais. Tem alguma especialidade? Boa noite a todos, vereador. Estando lá dentro praticamente todos os dias e tendo conhecimento, recém foi resgatado aí todo o amparo aí às pessoas e os animais que estão com a doença da esporotricose. Acompanha o recolhimento desses animais, o tratamento, não só dos animais, mas também das pessoas a quais submete às vezes um arranhão ou uma mordida pela brincadeira do animal. Estão sendo dado toda a atenção. Só na última agora quinzena foram mais de 2.000 comprimidos, que é um medicamento um pouco alto o valor, e a prefeitura não se negou-se a dar todo esse tratamento. Então, está na rede de saúde humana o tratamento para as pessoas, que são diagnosticadas com esporotricose através do exame feito pela lâmina, e também dos animais.
A gente sabe que não é fácil o tratamento, porque daqui um pouco dá rejeição para o próprio animal, porque é um medicamento difícil de se dar, e se tratando de felino, pior ainda, que é bem difícil dar medicamento ao gato, mas está sendo feito assim, eu digo, pela parte dessa secretaria, que virou a parte da Jucene, junto com o Paulo Guatassara, que é o veterinário responsável. Eles estão fazendo uma parte muito, muito boa mesmo, qual a gente assim não está vendo todo, né? Mas é só acompanhar que o senhor pode ter certeza que vai ver que é um serviço ótimo e a gente precisa, porque o Brasil está vivendo uma epidemia da esporotricose, não é só garuva. E a nossa preocupação não é só com o felino, é com o ser humano, que essa doença é terrível. Então, mais do que ninguém, eu estou lá dentro acompanhando e pode ter certeza que é um dinheiro pouco ainda investido. Vai ter que, o ano que vem, colocar mais. Continua a discussão do referido projeto. Não havendo mais quem queira discutir, aberto o painel para a votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 93 de 2023, de origem do Poder Executivo. Registro também a presença do senhor Gabriel Rios Guarines, agente de Polícia Civil, senhor Renan Diogo Mafron, agente de Polícia Civil, e o senhor Nivaldo Pinto Felipe, servidor do município de Garuva. Leitura dos pareceres das comissões que analisaram o projeto de lei ordinária número 94 de 2023, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 94 de 2023, de origem do Poder Executivo, que denomina a escola localizada no bairro Rio da Onça, como sendo Professor Pedro Alfredo Bus Trentin. Segundo a mensagem do referido projeto, considerando a pactuação entre o município de Garuva e o governo federal, FNDE, através do termo de compromisso de número 2022000536, dígito 1, referente à construção da escola com 6 salas e 1 quadra, projeto FNDE, encaminhamos o presente projeto de lei que visa denominar a escola municipal a ser construída no bairro Rio da Onça como Professor Pedro Alfredo Bus Trentin. Professor Pedro nasceu em 30 de junho de 1947, na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Filho de Alfredo Trentin e Alvina Trentin, estudou na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde graduou-se em licenciatura em língua portuguesa e inglesa, no ano de 1978. Cursou também bacharelado em Direito. Casou-se com Ana Maria de Fátima Trentin, no dia 20 de março de 1975. Tiveram uma filha em 30 de março de 1977, chamada Cristiane de Fátima Trentin, a qual reside na Holanda, onde casou-se e tem um filho chamado David, de 9 anos. A vinda do professor Pedro Alfredo Bus Trentin para Santa Catarina aconteceu após a aprovação em concurso público para o magistério, com lotação na cidade de Quilombo, região oeste do estado, em 1981. Em 1982, mudou-se para a cidade de Garuva, onde trabalhou na Escola Estadual de Educação Básica Carmen Seara Leite, na qual foi eleito diretor. Em 1986, exerceu essa função de 1987 a 1988, quando foi exonerado pelo governador Pedro Ivo Campos, que declarou o fim das eleições para diretores de escolas no estado. Foi ainda diretor do Colégio Municipal Sagrado Coração de Jesus, onde funcionava o 2º grau, com a formação de auxiliar de administração, durante o ano de 1989. De 1995 até 1998, foi novamente diretor da Escola Estadual de Educação Básica Carmen Seara Leite, aposentando-se em 1999. Faleceu no dia 29 de setembro de 2015, aos 68 anos de idade. Após análise, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social votaram favoravelmente ao projeto.
Em discussão, o referido projeto. Vereador Reginaldo. Gostaria de agradecer ao Executivo por ter encaminhado aí esse projeto, denominando o nome do professor Pedro, uma indicação que eu fiz. Professor Pedro, tive a oportunidade de ser aluno e tê-lo como diretor do colégio em 1997. O professor Pedro era muito gente boa com todos os alunos, carismático. Estava sempre ali com a gente, jogando um truco na hora de intervalo. Era rude na hora que tinha que ser rude. Então, nada mais do que justo e merecido aí essa homenagem ao professor Pedro. Vereador Daniel. Boa noite a todos. Parabenizar o Poder Executivo aí por encaminhar esse projeto a essa casa, denominando ali o colégio qual será construído em professor Pedro. Creio que uma grande maioria que for aluno dele. E quem o conheceu pode dizer que mais do que justo essa. E parabéns ao vereador Reginaldo pela indicação. E quando eu estava ali na comissão, ele já informou que iria fazer uma indicação solicitando a denominação parabéns. Uma ótima indicação aí e o projeto já feito. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Só lembrando também, não deixar de agradecer o Coronel Armando, né, que esse colégio é uma emenda que veio do deputado Coronel Armando, quando ainda era federal. Foi conseguido liberar ela aí agora, então é mais um colégio que vai estar dando suporte aí para o nosso município. Continua a discussão, o referido projeto. Parabéns, vereador Reginaldo, pela indicação. Parabéns, Executivo, por acolher. E eu também fui aluno do professor Pedro, de saudosa memória, e joguei futebol com ele. E olha que eu não sou tão velho. Não havendo mais quem queira discutir, aberto o painel para votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 94 de 2023, de origem do Poder Executivo. Leitura dos pareceres das comissões que analisaram o projeto de lei ordinária número 95 de 2023, de origem do Poder Executivo. Só corrigindo, o projeto foi aprovado anteriormente, o número 94. Projeto de Lei Ordinária de número 95 de 2023, de origem do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos da Criança e do Adolescente do município de Garuva. Segundo a mensagem do projeto, a Lei 13.019 de 2014 institui normas gerais para regular as parcerias voluntárias firmadas pela administração pública com organização da sociedade civil. É esta lei que define como deverá ser a relação jurídica do governo com as popularmente conhecidas ONGs, organizações não governamentais, especialmente em casos envolvendo transferência de recursos para execução de projetos de interesse público. Vale ressaltar que a lei não utiliza de nomenclatura ONG, preferindo falar em Organização da Sociedade Civil, OSC. Em regra, para a celebração de qualquer modalidade de parceria, deverá ser realizado o chamamento público. Todavia, a Lei 13.019 de 2014 traz exceções nas quais o chamamento público é inexigível. A semelhança que ocorre com a licitação. A Lei número 13.019 de 2014 prevê situações em que o chamamento é dispensável e outras em que o procedimento é inexigível. Com o chamamento público, é uma disputa para que ocorra, é indispensável que haja pluralidade dos objetos e pluralidade das ofertas, para que ela possa ocorrer. Além disso, quando as atividades puderem ser realizadas por apenas uma entidade específica, assim, a lei prevê em seu artigo 31 que, se houver impossibilidade jurídica,
de competição, o chamamento não será realizado, por ser inexigível. É o caso em análise. É de sabença geral que atualmente 85 crianças desta municipalidade são atendidas pela APAM, que realizam o trabalho de contraturno escolar, que necessitam deste trabalho da entidade para possibilitar que seus pais garantam a subsistência da família. Após a análise, as comissões de legislação, justiça e redação final, finanças, orçamentos e contas públicas e infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social votaram favoravelmente ao projeto. Em discussão, o referido projeto. Vereador Edson Gerbach. Senhor presidente, quero só parabenizar o executivo. Acompanho o trabalho da PAN, 85 crianças, e pela seriedade que o executivo hoje está tratando essa entidade, né, que é uma sem fins lucrativos, e com o apoio da Prefeitura Municipal com o executivo, ela se mantém de pé. Parabéns ao executivo. Continua em discussão o referido projeto. Vereador Adilmar Padilha Filho. Nós só fizemos ali uma observação na minha comissão, onde está eu, vereador Marcelino e o vereador Ivo, no qual é o presidente, que nós observamos que no ano passado o valor também era de 89 mil e claro, na situação econômica que nós estamos vivendo, né, vendo aí prefeituras sendo até inclusive fechadas, né, e tudo mais, mas eu só questionei por ser o mesmo valor, né? Talvez poderia ter acrescentado aí um valor devido à inflação e tudo mais. A gente sabe que tudo está subindo, né? Mas firmaram o mesmo valor do ano passado, como é que se diz? Já é uma grande coisa, né? Então, com certeza, é uma vitória. E como o vereador Bach falou, é muito importante o trabalho ali, né, Bach? São muitos pais que deixam as crianças ali para poderem ir trabalhar e tudo mais, né? Dá um suporte excelente ali para aquele bairro. Continua a discussão do referido projeto. Parabéns ao Poder Executivo e, como falou o vereador Adilmar, poderia ser um valor um pouco maior, mas sabemos das dificuldades, né? Parabéns ao Poder Executivo. Não havendo mais quem queira discutir, aberto o painel para votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 95/2023, de origem do Poder Executivo. Leitura do parecer da comissão que analisou o projeto de lei ordinária número 96 de 2023, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 96 de 2023, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Segundo a mensagem do referido projeto, elaboramos a programação do Viva Garuva 2023, sendo uma festividade que reunirá moradores e turistas para a comemoração do 60º aniversário do município e acontecerá no dia 17 de dezembro de 2023. O evento contemplará a apresentação de shows com bandas locais e gastronomia, promovendo a cultura do município de Garuva. Para possibilitar a concretização do evento, realizamos o chamamento público, oportunizando 3 gotas de patrocínio através do edital 5 de 2023. Após análise, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas votou favoravelmente ao projeto. Em discussão, o referido projeto. Não havendo quem queira discutir, aberto o painel para votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 96 de 2023, de origem do Poder Executivo. Leitura da moção número 37 de 2023, de autoria deste vereador.
Moção de número 37 de 2023, de autoria do vereador Carlos Leite Filho, o qual concede aplauso ao senhor Adolar Umlauf por toda a sua dedicação ao município de Garuva. Em discussão, a referida proposição. O senhor Adolar Umlauf é uma pessoa que tem contribuído, né, nas diversas esferas do município, vereador desse município por 2 mandatos, candidato a prefeito, que tem uma vasta contribuição dedicada a Garuva. Vereador Ladeomar Padilha Filho. Parabéns, senhor presidente, pela moção. Também vale ressaltar que ele também sempre faz parte aí também da associação da SIG, sempre faz parte, também já foi presidente, e também da saúde, do Conselho, né, Municipal de Saúde, sempre com um excelente trabalho e um bom diálogo com toda a comunidade. Vereador Sargento Olivério. Parabéns, presidente, por essa moção. Irmão Adolar Umlauf, como é conhecido, pastor ali na Igreja Assembleia de Deus no Vila Verde. E como o senhor já mencionou, já ocupou uma cadeira dessa casa aqui, não sei se foi por 1 ou 2 mandatos, e creio bem merecido, sim. Deus abençoe. Continua em discussão a referida proposição. Não havendo mais quem queira discutir, aberto o painel para a votação. Aprovada a moção número 37 de 2023, de autoria deste vereador. Leitura da moção número 38 de 2023, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Moção de número 38 de 2023, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento, o qual concede aplauso ao senhor Marcos Flores, agente de defesa civil e bombeiro comunitário do município de Garuva, Santa Catarina, pelos relevantes serviços prestados ao município de Garuva. Em discussão, a referida proposição, vereador Marcelino. Boa noite a todos. Essa moção, eu acho que é muito importante, como a gente sempre fala, né? Moção a gente tem que sempre procurar dar em vida para as pessoas, não depois que as pessoas acabam falecendo, né? E não é a questão do Marcos. O Marcos é uma pessoa querida, uma pessoa do bem, um cara que é da Defesa Civil, né, Bac? Trabalha com o Bac ali, trabalha no Bombeiro. Então é muito importante dar essa moção para ele, porque depois eu vou explicar na próxima sessão o porquê que foi feita essa moção. Obrigado, presidente. Continuando a discussão, a referida proposição, vereador Jarbas Budal. Parabéns, vereador. Com certeza o bombeiro Marcos é merecedor, né? Até uma das últimas salvamentos aí dele foi aqui na Serra ali, que estavam lá já se recolhendo a viatura. Ele ouviu lá o senhor José Altair Biscaia, né, que estava no caminhão, e eles salvaram lá, né. Então ele recebeu moção dessa casa e da Câmara de Vereadores de Guaratuba também, com certeza merecedor dessa moção. Vereador Ivo Mariano. Boa noite mais uma vez. Parabéns, vereador Marcelino. Então o senhor aprendeu que moção é uma homenagem. A homenagem é um presente e se dá em vida, como dizia o rei Pelé, né? Parabéns, é isso aí. Continua em discussão a referida proposição. Parabéns, vereador Marcelino, pela moção. Realmente o Marcos Flores é uma pessoa extremamente dedicada, né? Tanto nos bombeiros quanto na Defesa Civil. Não havendo mais quem queira discutir, aberto o painel para a votação.
Aprovada a moção número 38 de 2023, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Nesse momento, convidamos o doutor Eduardo Franco de Favre para fazer uso da tribuna por até 10 minutos. Primeiramente, muito boa noite a todos. Primeiramente, ao presidente da Câmara, aos demais vereadores, também eu cumprimento em nome deste, ao meu chefe, delegado regional Rafael Ross, e a todos os presentes. Bom, hoje, acredito que eu encerro um ciclo, pelo menos um ciclo político aqui diante dessa sociedade, diante da Câmara, que foi uma parceria muito grande que a gente teve nesses quase 2 anos de titularidade aqui à frente da delegacia de Garuva. Foi um desafio, sim, eu não vou esconder. Estava no meio oeste quando eu retornei para a região e eu não tinha muito conhecimento de como funcionava a cidade. E essa ligação muito forte que a gente tem entre o delegado de polícia e a sociedade, respeitando sempre todos os anseios que vocês têm. A gente sabe que, às vezes, até mesmo uma situação que parece ser pequena para a gente, ela pode ser grande para o comerciante, para a população em geral. E é por isso que a gente, toda a delegacia, por meio dos agentes de polícia, escrivã, no caso, e conseguimos fazer um trabalho bem legal que resultou em diversas prisões, sobretudo prisões voltadas para crimes sexuais. A gente, só esse ano, se eu não me engano, foram 12 prisões relacionadas a estupradores, e isso aí foi bem importante porque a gente acabou também quebrando um pouco aquele paradigma de que esse tipo de caso a gente tem que não sair prisão, né? A gente conseguiu realmente fazer com que esses indivíduos fossem afastados do seio da sociedade para cumprir, ficar segregados durante um certo período. E acredito que também a questão dos crimes patrimoniais, roubos, furtos, inclusive os roubos de cargas, também a gente teve um bom desempenho. Enfim, isso aí tudo se deve muito à equipe, que é muito bem, são policiais excelentes a nível de estado. A gente não está falando só, ainda que seja uma cidade pequena, a gente tem policiais que poderiam estar em divisões de investigações criminais em qualquer cidade desse estado, e podem ter certeza que a gente sempre teve uma parceria muito grande, não só com o Dr. Rafael Ross, como também com a doutora Tânia, que foi a antiga gestora, e a gente recebeu viaturas, recebemos apoio, muito importante também, apoio municipal por parte da prefeitura, que nos concedeu vários estagiários, que isso aí também nos proporciona tirar o policial da atividade burocrática e poder colocar ele à frente da investigação. E tudo isso a gente vai contando muito com essa parceria, e com certeza vai continuar aqui. A gente abriu portas também com o CONSEG, com o Conselho de Segurança, em nome da doutora Marlene, do Jatir também, que a gente conseguiu também alguns pleitos, criar a associação dos amigos da polícia, junto com a Polícia Militar. Então, toda essa situação, essa sinergia, que acho que essa é a palavra, né? Sinergia entre instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, foi muito importante para que a gente conseguisse fazer um trabalho bom, na minha concepção, um trabalho bom, que, claro, a gente, com as nossas dificuldades, a gente conseguiu alcançar um número bem razoável aqui na cidade. E hoje eu me encontro na Delegacia de Homicídios. Eu me coloco também à disposição de todos vocês. Vocês sabem que o meu telefone, ele é praticamente telefone público, né? Todo mundo pergunta, conversa, e a gente está sempre de portas abertas aqui para quando vocês precisarem. E, mais uma vez, eu agradeço todo o carinho, toda a parceria que a gente teve durante esse período, e agora a gente vai ficar... Vocês vão ficar junto com o delegado Márcio Maciel, que sem dúvida nenhuma vai fazer um trabalho excepcional, dando continuidade a tudo isso.
E, mais uma vez, eu fico muito lisonjeado pelo carinho aqui dessa casa e me coloco à disposição para quando vocês precisarem, tá bom? Um grande abraço a todos e muito boa noite. Parabéns, doutor Eduardo, pelo tempo da sua vida que o senhor dedicou à Garuva, né, fazendo realmente um trabalho excepcional, né, que Deus o abençoe nessa nova missão, né. Delegacia de Homicídios, o senhor vai se deparar, né, já se deparou com muita gente morta, né, mas são nossos do ofício. Eu tive essa ideia de convidar, né, doutor Rafaelo, doutor Márcio, que está assumindo, depois vai falar em seguida, e doutor Eduardo, para dar as suas palavras de despedida, né? E é importante, né, esse relacionamento amistoso, né, amigável, essa parceria que esta casa teve, tem e creio que sempre terá também com a Polícia Civil. Agradecemos as palavras do doutor Eduardo. Em continuidade, convido o doutor Márcio Santos Maciel, delegado da Polícia Civil de Garuva, para fazer uso da tribuna por até 10 minutos. Boa noite a todos. Cumprimento todos na pessoa do presidente. Serei breve nas minhas palavras. Agradeço a receptividade da cidade, na pessoa do Legislativo e das demais pessoas e entidades que já procuraram a gente. Tivemos uma reunião muito produtiva há alguns dias. Essa parceria com a sociedade é interessante, ajuda na investigação por parte da Polícia Civil e tudo reveste em prol do benefício da sociedade, que é o nosso fim primordial, né? Um pouco de mim, eu tenho aproximadamente uns 15 anos de Polícia Civil, contando no período que estou aqui em Santa Catarina e também atuei na Polícia Civil de Goiás. Então, já passei por algumas comarcas aqui no estado. Me permitiu ter angariado algum conhecimento e alguma experiência em quase todas as áreas de investigação. Por fim, fiquei por 3 anos em uma delegacia especializada em violência doméstica e pretendo entregar para a sociedade de Garuva o meu máximo esforço, com o apoio dos demais policiais da delegacia, e em grande medida já se demonstraram bastante eficientes, dedicados, e da administração, a partir da pessoa do doutor Rosa, quem eu já conheço desde lá de São Bento do Sul, que a gente trabalhava ali, ele em Mafra e eu em São Bento do Sul, então a gente estava quase sempre ali trocando informações. Então não é de hoje o nosso relacionamento profissional, né, doutor? A delegacia está de portas abertas para quem nos procurar e quem precisar da Polícia Civil. Por fim, reitero o agradecimento do convite. É isso aí. Abro a palavra, caso algum vereador queira dar as boas-vindas também ao doutor Márcio. Aberta a palavra. Vereador Marcelino. Boa noite a todos mais uma vez. Agradecer o trabalho prestado pelo doutor Eduardo aqui. Sempre foi muito gentil receber nós lá na delegacia. Estive lá 2 vezes com o deputado estadual Maurício Peixe. E dar boas-vindas para o senhor também, que o senhor precisar dessa casa aqui, estamos à disposição. O doutor Rafael não precisa nem falar, né? Ele já é da casa e está sempre conosco aí. Obrigado aí.
Vereador Ladiomar. Também não perdendo a oportunidade, parabéns, doutor Eduardo, por todo o trabalho, né, realizado aqui no nosso município. Que Deus te abençoe aí nessa nova empreitada aí que foi lhe dada. E dar sim boas-vindas, né, ao Dr. Márcio também. Já tivemos a oportunidade de estarmos juntos aí com uma reunião do Conseg. Espero que não seja turbulento, né, porque daí é sinal que a nossa sociedade tá tudo em ordem, tá tudo calmo, né? E o Dr. Rafaelo, como o vereador Marcelino falou, eu até brinco, né, Rafaelo Tauros, não é Rossi? Sobrenome Rossi dele aí. Claro, as portas estão sempre abertas e obrigado, né, por estar sempre olhando aí pelo nosso município, que essa harmonia, né, continue sempre. E Garuva, como é que se diz? Tenha algumas situações, até inclusive estava observando aqui agora meu WhatsApp, todo mundo perguntando, digo, Ládio, o que deu aí na câmera? Os carros da Polícia Civil ali, né? Falei, não, calma, gente, só estamos formalizando aí a saída do delegado e a entrada. Todo mundo já estava de paparazzi ali, né? Achando que alguma coisa tinha acontecido. Não, gente, graças a Deus não. O pessoal aqui trabalha de forma responsável e ordeira. Então, mais uma vez, parabéns, que Deus abençoe essa nova empreitada do senhor Márcio e também do doutor Eduardo aí. Vereador Sargento Olivério. Bem-vindo, doutor Márcio, à nossa cidade pequena, mas que recebe bem as pessoas, uma cidade ordeira, né? Trabalhei 30 anos na Polícia Militar, tem ocorrências aí, mas são fáceis de resolver. Tenho certeza que o senhor, pela caminhada, porque ele se apresentou há 15 anos já nessa lida aí, vai ser fácil trabalhar no nosso município. E ao doutor De Favre aí, toda a sorte do mundo lá na Homicídios e Joinville, uma grande cidade, né? Totalmente diferente do que fazer aqui. Parabéns pelo seu trabalho executado aqui no nosso município. E que Deus abençoe o senhor ali em Joinville e que Deus abençoe o senhor também aqui no nosso município. Vereador Reginaldo. Boa noite mais uma vez. Parabéns, doutor Eduardo. Doutor Eduardo aí que estava sempre pronto a atender quando a gente solicitava, não importava a hora. Muito obrigado aí por toda a atenção que o senhor nos deu. Parabéns, doutor Márcio, pela sua empreitada nova. Pode contar com essa casa, com esses vereadores aqui. A gente já formou uma parceria, né, doutor Rafael, desde o começo com o Totem aqui. Acho que foi uma dos primeiros municípios de Santa Catarina a instalar o Totem na Câmara aqui. Então a gente vai estar sempre prontamente a atender e incomodar um pouco também. Parabéns aí e boa sorte. Vereador Baque. Boa noite, doutor Márcio. Seja muito bem-vindo nessa cidade. E o que o senhor precisar desta casa aqui estamos, essa casa do povo, para servir. O que precisar de nós aqui somos todos companheiros. Companheiros na parte boa, né? Vereador Ivo. Só um minutinho. Opa. Muito obrigado, doutor. Que o senhor continue essa caminhada em Joinville e assim sucessivamente. Que o senhor é uma pessoa muito boa e muito competente no que faz. Assim, vereador Ivo. Boa noite, seja bem-vindo, doutor Márcio. Como todos já falaram, a gente está aqui para somar e não para diminuir. O que depender, a gente vai lhe ajudar aí. Seja bem-vindo. E obrigado. Vou pedir para o Matheus, rapidinho, colocar uma foto ali. Doutor Eduardo, o senhor para mim não é apenas um delegado que faz uma missão, como diz, mais do que perfeita. O senhor tem um coração enorme e chamou essa criança que está lá hoje, com vida, com saúde, e ele não esquece desse presente. E sempre ele me diz, quando eu crescer, você que nem aquele delegado. Ele disse que eu vou ser policial, viu? Então ele mantém essa esperança viva. Pelo ser humano que o senhor é, continue essa pessoa, que Deus vai lhe proteger e ajudar muito sempre. Muito obrigado. Vereador Lademar, quer uma parte?
Só uma parte também, acabei não mencionando, né, que também os delegados vêm, mas também eu acabei deixando de mencionar na questão de toda a equipe, né, porque vêm e vão, às vezes acontecem algumas modificações e tudo mais. Um exemplo ali do agente Wagner também, toda a equipe. Então, meus parabéns, né, doutor Eduardo, pessoal aí sempre pegando junto, né? Pegando para valer. Só para mencionar, para não deixar passar em branco também, que parabéns também a toda a equipe. Doutor Márcio, seja bem-vindo, Garuva, né? Que Deus abençoe a sua estada nesse município. Esta casa está à disposição. Se o senhor quiser fazer as suas considerações finais. Sim. Obrigado. Muito obrigado. Por fim, convido o Dr. Rafaelo Ross, delegado regional, para fazer uso da tribuna por até 10 minutos. Cheguei um pouquinho aqui que o de Favre é mais... Bom, boa noite a todos. Através do presidente da mesa diretora, presidente da Câmara de Vereadores de Garuva, cumprimento aos demais vereadores, aos senhores, senhoras, todos aqui presentes. Cumprimento também nossos policiais civis, né, que se fazem presentes, os demais participantes dessa audiência, o nosso delegado Eduardo Favre e o nosso delegado que vem chegando, Márcio Santos Maciel. Bom, antes de mais nada, é preciso apontar que a origem, né, desse convite partiu da apresentação do novo delegado, o delegado Márcio Santos Marcel, mas nós não podíamos deixar de passar sem fazer algumas considerações ao relevante trabalho efetuado aqui em Garuva nesses últimos 2 anos pelo delegado Eduardo de Favre. Mesmo diante de tantos desafios, né, nós temos nossas questões de logística, muitas vezes baixa de efetivo, e ainda assim o delegado de Favre com a equipe vieram enfrentando grandes desafios, alguns crimes de repercussão, homicídios consideráveis que acabaram acontecendo, o pessoal correu atrás, crimes sexuais, crimes patrimoniais, e além disso uma integração com a comunidade, aquela questão de sentir a comunidade, se entrosar, buscar um entrosamento com a Casa Legislativa, a Prefeitura Municipal, as demais forças de segurança, CONSEGs. Então, tudo isso mostra a eficiência do delegado de Favre comandando a delegacia de Garuva, o que, como gestor da região, para mim é muito interessante, porque eu tenho a plena confiança que o trabalho sempre veio sendo desenvolvido da melhor forma possível. Em razão desse trabalho destacado, ele acabou sendo convidado para assumir uma equipe na Delegacia de Homicídio de Joinville. Tenho certeza que vai dar conta do recado. Nós temos, né, uma demanda grande por ser a maior cidade do estado e não podia deixar de colocar um delegado capacitado na equipe para dar sequência ao trabalho. Tenho certeza também que o delegado Márcio Maciel vem para somar, vai continuar o bom trabalho já desempenhado pelo delegado Eduardo de Favre. Como o Márcio citou, nós já somos contemporâneos de polícia, trabalhamos juntos no interior, um delegado muito capacitado, está vindo de Campos Novos, tem uma experiência na área e uma expertise policial muito interessante, e tenho certeza que os trabalhos a serem desenvolvidos à frente da Delegacia de Garuva vão continuar no mesmo patamar já anteriormente desenvolvido. Importante e não menos importante, sempre mencionar os nossos agentes policiais, nossos policiais civis, que são o pilar da nossa instituição, a base de tudo que acontece na nossa instituição, com resoluções de crimes, o atendimento à comunidade. Felizmente, nós temos uma excelente leva de policiais que vem dando conta do recado. No ano que vem vai ser um ano um pouquinho mais difícil em relação ao efetivo policial, né? Nós estamos a um desafio histórico relacionado à baixa de efetivo. Nossos colegas policiais aqui aposentados da reserva remunerada da Polícia Militar sabem bem disso, né? A dificuldade histórica de planejamento e organização de efetivo policial. Então, nós estamos passando por um momento um pouquinho difícil. Temos na lista vários policiais a serem aposentados na região de Joinville, e a perspectiva é que no próximo ano abra um concurso público para que a gente consiga, no âmbito de agentes e escrivães, suprir essa carência e dar o melhor atendimento possível à comunidade, não só na região de Joinville, mas sobretudo aqui em Garuva, que felizmente vem sendo muito parceira, né? Nós temos um entrosamento muito bom aqui com a Câmara Legislativa, com a Câmara Municipal de Vereadores, sobretudo no trato de assuntos da segurança pública. Então, seriam essas considerações. Senhor presidente, também me coloco à disposição para alguma dúvida, alguma pauta, algum questionamento que a gente possa ser discutido.
Vereador Sargento Olivério. Boa noite, doutor Rafael Ross. Foi feito um questionamento antes da sessão, com referência ao teste toxicológico. Eu pude perceber ali no meu aplicativo que teria que fazer dia 28 de dezembro de 2023 agora. Uma semana antes, na verificação, ela apontava dia 1º de abril de 2025. Certo. E agora, 28 de dezembro. O senhor teria alguma coisa para... Eu creio que não é só eu, estou em um grupo aqui, e o pessoal está reclamando que está vindo tudo assim também deles. Os alertas, né, do aplicativo. Isso, né? dizendo que teriam que fazer essa teste toxicológico até dia 28. Que na realidade o exame toxicológico, só para contextualizar, teve uma medida provisória na época da Covid, né, que acabou suspendendo a exigibilidade desse exame e havia prorrogado para o ano 2025, né, a próxima renovação. Porém, em meados desse ano, o CONTRAN editou uma portaria determinando, né, para aquelas CNHs que tivessem um lapso de 30 meses, que é o período de renovação do exame toxicológico, até 28 de dezembro, deveriam ser alertados via aplicativo do DETRAN, comunicando, né, a necessidade da renovação até o dia 28 de dezembro desse ano. No dia de hoje, nós tivemos uma falha no aplicativo, né, isso foi até em âmbito nacional, não aconteceu exclusivamente em Santa Catarina, que acabou lançando alertas mais para CNHs que deveriam ser renovadas somente em 2025. Então é preciso ficar atento, né, ao aplicativo. A informação última que eu tive agora, no final da tarde, que ele já havia sido corrigido. Então tem que verificar realmente esse contexto para não perder o prazo, porque senão, passando desse período, acaba implicando multa gravíssima, né? O problema é isso. Eu renovei minha habilitação e fiz o exame, né, o ano passado. E... no final da tarde a gente recebeu a notícia que foi corrigido no aplicativo, porque vem sendo lançado alertas para aqueles motoristas que têm que renovar. Mas deu alguma falha no sistema, então agora à tarde causou um pouco de confusão, porque as pessoas acabaram recebendo essa mensagem, mas a última notícia que eu tive do DETRAN é que já havia sido corrigido no aplicativo. Obrigado, doutor. Não, perfeito, obrigado. Mais algum? Doutor Rafaelo, a nossa gratidão, né? Também lembrando da doutora Tânia, quando foi delegada, sempre teve um olhar especial, né? E o senhor deu continuidade, né? E nós agradecemos e somos gratos, a nossa gratidão, em nome desta casa, por toda essa parceria, esse bom relacionamento e essa atenção especial por Garuva. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Sempre que possível eu venho até aqui para a gente conversar, bater um papo, esclarecer algumas situações, né? A delegada Tânia Arara realmente que me antecedeu tinha muito carinho aqui por Garuva, né? Eu procurei continuar, né, nessa mesma condição, dando uma atenção diferenciada aqui para a comarca. E em nome da Polícia Civil gostaria de agradecer sinceramente o delegado Eduardo Fábio por todo o trabalho desempenhado, dar as boas-vindas ao delegado Márcio Maciel, agradecer e reiterar sempre nosso comprometimento e nossa parceria com nossos policiais civis, e ficamos sempre à disposição para qualquer convite, para qualquer bate-papo aqui na Câmara de Vereadores. Agradeço a todos, boa noite. Obrigado, doutor. Parabéns ao senhor e a toda a Polícia Civil. Vereador Ivo, secretário da mesa diretora, estará passando alguns anúncios, algumas informações. Eventos abertos ao público serão realizados na Câmara nesta semana. No dia 6 de dezembro, às 18 horas, sessão solene da entrega de certificados aos policiais militares com base nas moções de aplauso número 32, 33 e 35 de 2023. E também, Garuva sediará semifinais da Liga Catarinense de Voleibol Sub-15. Pela primeira vez, nossas atletas do Sub-15 da Associação Desportiva de Voleibol Garuva irão jogar em casa. No sábado, no dia 9 de dezembro, Garuva sediará as semifinais da Liga Catarinense. Copa da Magrinha, até achei estranho, mas esse é o nome. Sub-15. O evento acontecerá no ginásio de esporte Evandro Nágio e será aberto ao público. Confira os horários e confrontos. Não é briga, e sim jogo.
Às 13 horas, Garuva vezes ABC. Às 14 horas, FEPESE vezes Guaravolim, alguma coisa assim. Guaravolim. E às 15 horas, as disputas do terceiro e quarto lugar, e às 16 horas, disputa do primeiro e segundo lugar. A Prefeitura de Garuva agradece em nome da Secretaria de Esporte. Vereador Ivo, não vou fazer uso da palavra livre, também fazer menção da Marcha para Jesus, que, permitindo Deus, será realizada dia 10. Projeto de autoria do vereador Daniel Olivério, que foi acolhido pelo Executivo e já está sendo divulgado nas mídias. A reunião ou o início será ali no ginásio de esportes Evandro Nagel, vai seguir pela Padre José Novac, a concentração, e depois vai até a unidade de pronto atendimento, tem o roteiro, aí volta para Celso Ramos, até a Prefeitura, e a concentração na Praça Pedro Ivo Campos. Todos estão convidados. Palavra livre por até 5 minutos, o vereador Ivo Mariano. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, delegado Rafaelo, delegado que está chegando, seja bem-vindo, e ao delegado Eduardo, pelo excelente serviço prestado a toda a comunidade. Como se diz, fez o que tinha que ser feito. Não deu para fazer a mais nem a menos, mas fez o correto. Parabéns. Siga nessa sua caminhada com a mesma intensidade, mesmo, como diz, o mesmo esforço e, como se diz, dedicação. Faz a diferença. Parabéns. Quero fazer um pedido, senhor presidente, de providência, para que os órgãos competentes coloquem uma placa na Praça Central, junto lá onde tem do Wi-Fi ao lado, com os números dos órgãos competentes aí da Prefeitura, para que às vezes as pessoas que estão lá precisam ligar. Vou dar só um exemplo aqui, Conselho Tutelar e os demais órgãos que a gente tem aí, né? E pode ficar exposto esse número lá na praça e será de grande valia. Então, acredito que isso aí é uma coisa bem fácil lá, bem barata, não vai ter custo aí e dá para ser feito, vai fazer parte aí e atender aos munícipes. Se me permite, vereador. Toda. Foi disponibilizado no canal ali da comunicação da prefeitura, foi colocado na internet esse tipo de telefone, né? Mas como o senhor pediu, para colocar em ambientes como a praça e outros locais públicos aí. Parabéns. Fica legal, né? Fica bom. Quero aqui agradecer um servidor que está aí na casa, um deles, pelo belo serviço que está prestando, seu Nivaldo, como conhecido como o senhor Piu Piu. Desculpa aí pela expressão, mas legal, hein? Continue. A diferença se faz quando se quer. Vamos lá. Quero aqui que o Matheus coloque rapidamente uma imagem ali para falar do Dezembro Verde. A gente fala em doenças, em epidemias, mas às vezes a culpa também está em nós. Por às vezes não manter esse animal com as vacinas corretas. E quando soubemos de algum, não digo a todos, mas tem pessoas fazendo o seguinte: descobriu que o seu animalzinho está com ferimento leve, simplesmente lá uma pontinha da orelha ou no nariz, que é chamada doença de nariz de palhaço, que está se espalhando cada vez mais. Doutor Eduardo, toda semana chega a ter 10 animais com esporotricose de rua. E depois que a gente trouxe ao conhecimento a essa casa, que inclusive veio um médico veterinário e também professor, Márcio Luiz Secato, explanar o quanto cauteloso tem que ser cuidado. E vou falar para vocês, o tratamento não é barato. E daqui um pouco, tanto o animal quanto o ser humano começa a sofrer reações contrárias pelo próprio medicamento. Então, é melhor evitar. Quem tem, cuide. Não abandone, porque depois que a gente trouxe aí ao público expor a situação, muita gente abandonou.
levou em outra, não é digo cidade, mas em outra localidade, soltou, os animais estão lá perdidos, e onde chega na casa que oferece alimentação, eles acabam ficando, porque eles querem ser, como se diz, cuidado. Então, assim, se você não gosta, não tenha, mas também não maltrate, porque não é preciso maltratar. E o abandono, em geral, eu acho que mais do que válido, a lei está aí, tem que ser cumprida, e espero que o delegado que está chegando nos ajude para a gente punir realmente, porque só através de uma punição, às vezes, que as pessoas vão se conscientizar que o animal também tem sentimento e sente frio, dor e fome. Então a gente, não que eu seja o dono da verdade, mas eu sempre fui defensor dentro dessa parte. O vereador Nadiomar sabe disso, a gente sempre correu atrás para ajudar, mais do que ninguém. Só que vamos fazer cada um a nossa parte. Então, Dezembro Verde, diga não ao abandono, e se você vê, denuncie. Ligue na ouvidoria, não precisa se identificar, faça anônimo, mas denuncie, porque o órgão está ali para ser, como diz, cumprido. Nós temos hoje uma diretora dentro do bem-estar animal, que faz um belíssimo trabalho. Então é isso que nós precisamos, que as pessoas se conscientizem dentro do setor e que sejam, como dizem, responsáveis. O senhor queria falar alguma coisa? Sem falar, né, vereador, me permite uma parte, tem que fazer uma parceria com a Secretaria de Assistência, né, porque cada andarilho que chega aqui na cidade traz 2, 3, 4, 5 cachorros aí, então é complicado, né. Realmente existe isso. E, vereador Bach, o senhor não faz ideia, mas eu vou citar só um valor aqui. Hoje o tratamento da esporotricose, para ser feito, iniciado, se custa R$53 mil. Um paciente. Então não é barato. Não vamos brincar com isso. O Brasil está vivendo uma epidemia com essa doença. E essa doença é grave, essa doença, ela não perdoa. Então quem tem, eu conheço aí, doutora que se formou-se recém, está, como se diz, debilitada pela doença da esporotricose. Um felino dela mesmo mordeu ela, e ela não sabia, porque você às vezes tem um animal em casa e não sabe, mas leve esse animal para ser acompanhado dentro de uma clínica, fazer medicamento, enfim, tomar as injeções corretas para que isso não venha acontecer. Meu muito obrigado, senhor presidente. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Jarbas Budal. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores. Uma boa noite a todos os policiais civis aqui presentes, as pessoas citadas aqui e quem nos assiste pelas redes sociais. Seja bem-vindo aí, doutor Márcio. Parabéns, doutor Eduardo, aí, pelo belíssimo trabalho aí. Um ótimo profissional, sempre interagindo com a comunidade. Matheus, pode colocar as fotos ali, fazendo um favor? Então, o doutor Eduardo aqui sempre inserido na sociedade, pedido aí para fazer uma palestra ali na escola Ernesto, foi até o local, juntamente com o Rios. Então é isso aí, a polícia sempre atuante, mas sempre está na sociedade aí, uma situação que a gente vê ali as crianças todas felizes, né? E também sendo reconhecido também, apesar da situação de homicídio, mas foi reconhecido pelas pessoas, pela família da vítima lá, da senhora Miriam. Então, nossos parabéns aqui pelo belíssimo trabalho na nossa cidade, doutor. Solicitei ao executivo para que o setor competente realize a instalação de uma rede de proteção no ginásio Esportes Evandro Nagel. Ficou top lá o ginásio, né? Mas falta uma rede de proteção lá para ficar melhor, com mais segurança no local. Vereador, permite uma parte?
Pode lá. E também tem um problema ali que a gente viu ali, e até as pessoas comentou, que tem pessoas que estão entrando com garrafa ali dentro. Acho que tinha que conversar com o secretário Juan ali e proibir isso aí, né? Eu acho que ainda vai ter ali a concessão de quem vai, acho que, explorar ali aquele espaço ali, né? Com certeza é uma das situações que tem que colocar em prática ali. Obrigado, vereador. Na semana passada, participei de uma reunião com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência para tratar do projeto de lei de minha autoria que criou o cadastro único das pessoas com autismo em Garuva. E os membros desse conselho solicitaram a ampliação do cadastro único para inserir todas as pessoas com deficiência em Garuva, sendo necessária a criação de um novo projeto de lei. Dessa forma, foi realizado um projeto de lei ordinário 24/2023, que cria o cadastro único das pessoas com deficiência no município de Garuva, sendo o projeto subscrito pelo vereador Ladiomar, que tinha dito em plenário que gostaria de fazer um projeto com pessoas com deficiência oculta e problemas cognitivos. Então, diante dessa necessidade, criou-se esse projeto de lei que esperamos a análise futura, aprovação dos novos pares. Também quero parabenizar a doutora Marlene, presidente do CONSEG, que através dessas reuniões ali, além de falar de segurança, estão falando sobre outras situações. Naquela reunião ali, conversei com a Suelen, numa pauta lá de uma indicação ali no Palmital, o qual fui lá hoje lá. Eu já fizemos essa indicação, vamos esperar agora a execução da situação. A responsável do DEINFRA já me deu a resposta, né, que a parte dela da sinalização ela vai verificar. É isso aí, sempre fazendo a reunião focado na segurança, mas com outras pautas ali. Uma boa noite, presidente. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Reginaldo Mips Rosa. Perdão, vereador Ladiomar Padilha Filho. Boa noite novamente, senhor presidente, mesa diretora, as autoridades, todos aqui já mencionados, uma boa noite a todos, todo o nosso auditório, todos que nos acompanham em casa também. Mais uma vez, né, agora aqui na tribuna, parabéns, doutor Eduardo, seja bem-vindo, doutor Márcio, e também muito obrigado pela atenção, doutor Rafael. Confesso que eu sempre digo aqui, até mencionei faz umas sessões atrás, que eu admiro a profissão policial, ainda mais nos dias de hoje, né, onde se querem desmilitarizar a polícia, desarmar a polícia e não sei o que polícia, e, né, são coisas que a gente tem que ouvir e ficar engolindo a seco, como é que se diz, né? É ridículo. Mas enfim, parabéns, que Deus abençoe e que sonhos, né? Eu tenho certeza que os senhores aí tinham sonhos, como é que eu posso dizer, de criança, e aqui estão hoje, né? Espero que novos policiais aí possam vir para garantir a lei e a ordem da sociedade. Também quero aqui, não posso deixar de passar em branco, parabenizar aí um amigo, o munícipe Jaime Correia, que esteve inaugurando aí a sua loja. Parabéns, fui lá dar um abraço dele no sábado. Até quando eu falei, além de parabenizar pelo espaço, eu falei, dizer ele, olha, parabéns, acho que a tua vitória maior é trabalhar com a família, né? Trabalha ele unido com os filhos, então, meus parabéns. Vou na vibe dos parabéns aqui agora. Também ao time da LS que ganhou, né? Aí o campeonato que estava ocorrendo aqui no nosso município. E muito grandiosamente também ao Juan, secretário. Parabéns, Juan, que faz aí um excelente trabalho. Também dizer que participamos aí na última quinta, né, doutora Marlene? Da reunião do... Quinta, né? Da reunião do CONSEG. Acredito que é a última do ano, né? Última do ano, muito produtiva. Espero que nós tenhamos mais no próximo ano, né? Que ocorra tudo bem. Matheus, por gentileza, Matheus, as fotos do professor Nota 1000. Também aqui no dia 1º de dezembro, nós tivemos aqui nesta casa aí, projeto aí de minha autoria, aonde que nós homenageamos aí os professores Nota 1000, né?
Então aí tá algumas imagens. Obrigado a todos os amigos que prestigiaram. Sabemos também que tinha alguns aí que queriam estar, mas por motivo de força maior não pôde estar. Então, mais uma vez, a todos os professores, né? Meu muito obrigado e parabéns. Isso é só uma singela forma de mostrar, né, todo o nosso carinho pelos senhores e pela dedicação e o amor que vocês sempre vêm fazendo. Também estive representando, em nome do senhor presidente, também estava lá o vereador Marcelino, nos 37 anos da SIG. Matheus também, por gentileza, tem a foto aí. Fui pego meio de surpresa também, tive que dar uma palavrinha lá, senhor presidente. Então, essa é outra já, Matheus. Essa já vou utilizar essa foto já. Então, em nome, né, dessa casa, e quero parabenizar mais uma vez pelos 37 anos de ASIG aqui na cidade, que tem um papel muito importante, né, na sociedade, com os empresários, os empreendedores. E em muito especial a uma pessoa que é o senhor Renato Struck, né? Ele que foi o sócio fundador aí, juntamente com toda a equipe, que estava lá até no bailinho dançando lá ainda, firme e forte. Então, meus parabéns. Volta aquela foto ali agora, Matheus. Eu participei do 6º seminário da Bananicultura. Deixa eu até olhar aqui. Da Bananicultura em Itajaí. Né? Fui aí com alguns, fomos em 2 agricultores aqui de Garuva. Fico triste porque lá estavam assuntos muito importantes. Vou ler aqui bem rapidinho. O secretário do Estado da Agricultura, Valdir Colato, e presidente da Epagre, senhor Dirceu Leite, convoca para o 6º seminário de bananicultura com a temática Desafios Climáticos na Produção de Banana. Então teve toda uma apresentação, tivemos uma profissional da EPAG, Ciran e tudo mais, foi muito produtivo. Dentre dessas pessoas aqui, vários secretários de agricultura de muitos estados. Fica aqui mais uma vez o meu apelo. Garuva, ela ainda é muito forte na agricultura, nós precisamos de um secretário atuante, que vá atrás, que corra, né? Porque a gente não pode deixar os nossos agricultores, tá certo, a gente tem ali um devido suporte, mas é pouco, já foi-se o tempo que colono, que é só estrada, já foi, já passou, muito dos agricultores hoje já tem asfalto nas suas casas, né? E a gente precisa sim de assistente técnica, a gente precisa de informação, de informações e novidades, enfim. Então, fica aqui triste por não termos um representante do executivo, né, por parte da agricultura lá, mas claro, eu estava lá não só como vereador, mas como sim agricultor que sou. Senhor presidente, vou extrapolar um pouquinho o meu tempo, mas depois eu não falo no meu comunicado dos líderes. A indicação 240 solicita um estudo de viabilidade para crédito adicional suplementar visando o pagamento de um abono natalino aos servidores do município de Garuva. Nós sabemos que existe um decreto vigente aí, mas nós também temos conhecimento que às vezes acontecem algumas transações imobiliárias e tudo mais. Quem sabe talvez já com esse decreto vigente o prefeito, né, o chefe do executivo, junto com a Secretaria de Administração, quem sabe sobrou algum valor, pode fazer, então que dê uma aliviada nesse decreto aí, faça aí, quem sabe, uma ajuda, né? Um mimo, vamos dizer assim, né, para os nossos funcionários públicos que tanto nos ajudam, né? E que fazem aí, dão o sangue aí por Garuva, né? Existem algumas exceções, existe, mas graças a Deus é uma mínima parcela, né? Então é uma forma de deixar aqui registrado, né? Porque, igual esses dias atrás eu fui questionado, mas alguém fez alguma indicação, alguém fez algum trabalho acerca do assunto? Não, então calma aí que a gente vai fazer e quem sabe se eles olharem aí com bons olhos, né, eles podem fazer. E a indicação 241 e a indicação 242 parte do mesmo princípio,
que é a produção de um livro, né, uma apostila contendo a geografia e a história do município de Garuva. Está aí a imagem, este foi o último que foi feito aqui no nosso município. Ele foi em 2007, isso dão hoje 16 anos. Tem muita coisa a ser atualizada. Se não me falha a memória, até foi a professora Márcia Nagel que colaborou, que fez toda a elaboração do livro. E eu acho que é muito importante, né? Essa indicação parte também para o município e também para o governo do estado, juntamente com informações do estado e também do nosso município. E para finalizar, 243, a viabilidade da criação de um mecanismo onde conste, além da classificação no site, a ordem da convocação dos testes seletivos e concursos públicos realizados no município, mantendo atualizada, bem como a palavra convocado, desistente ou pediu final da fila, como às vezes acontecem, né? Devido a alguma oportunidade de emprego melhor, ele acaba fazendo esse pedido. Ao lado do nome do candidato. Atualmente o site disponibiliza somente a lista de classificação e não onde interrompeu a chamada. No caso, o último candidato que foi convocado, o pedido se faz necessário para o acompanhamento das pessoas que aguardam a vaga. Isso aqui é mais um pedido para que se haja ainda mais transparência em todo o trabalho que é realizado por parte do Executivo. Vou citar um exemplo, até um projeto de lei de minha autoria, que até fiquei sabendo aí, fiquei muito feliz por intermédio da Isabela, que é a representante hoje da Saúde, da Secretaria da Saúde, que é a questão da lista dos medicamentos, né? Já está ali o Holostec, o sistema que eles utilizam, tem uma ferramenta lá que em uma pequena parcela de grupos aí na sociedade eles já estão orientando, né, para que olhem lá no aplicativo, para que não tenha aquela demanda de ficar indo em posto de saúde, chegou meu remédio, não chegou e tal. Então ele vai entrar lá no aplicativo, ele vai observar não só o quantitativo, quanto também o remédio em si, né? Senhor presidente, muito obrigado, passei do meu tempo, e mais uma vez aqui aos senhores delegados, aos doutores, meu todo o respeito, né? Que os senhores continuem, porque eu sei que o desafio de vocês não é fácil. Então, meus parabéns. Obrigado, vereador Lademar, por também representar esta casa no jantar da SIG. Infelizmente, não pudemos estar devido a outro compromisso, né? Teve o encerramento do ano do MDB. Agora sim, palavra livre por até 5 minutos, vereador Reginaldo Mips Rosa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, doutor Rafael, a todos que aqui se fazem presente, aos que nos acompanham através da Facebook. Senhor presidente, gostaria de fazer aqui, reformular novamente meu pedido para que seja o setor competente aí, que coloque taxões e uma placa naquela ponte que tem antes da Marcegalha de entrada e saída de pedestres. E mais uma vez o pessoal da CIPA da Marcegalha me pediu, me perguntou, e até agora não foi tomado nem uma atitude referente a este pedido. Então vou refazer esse pedido mais uma vez, pedido de providência. Também gostaria aqui de fazer mais um pedido de providência para que o meio ambiente coloque os fiscais aí nos finais de semana, para que deem uma olhada. Acho que todos os senhores foram marcados aí no grupo do WhatsApp do Bararas e Barrancos. Realmente é uma situação muito chata. A pessoa já trabalha a semana inteira, tem muitos que vão ter um final de semana para descansar e abrir a casa para poder pegar um ar aí, e os caminhões em alta velocidade, porque não sabem andar devagar, as caçambas lá transitando em alta velocidade com material e assim levantando uma poeira muito alta. Então teve uma reclamação grande da população, com razão, porque estão na sua razão totalmente. Então que o meio ambiente coloque fiscal no final de semana. Eu até entrei em contato com a secretária no dia, ela ficou de notificar as empresas, ligar, tanto que ligou para o Volkswagen, não era, ligou para o Bresciani, também não era,
Resumindo, era de um outro cidadão ali, e o mesmo já tinha sido notificado, só que a empresa dele é em São Francisco, não no município de Garuva, mas como ele está transitando nas ruas ali, ele foi notificado e o mesmo ia ser passada a notificação para o IMA também entrar em contato com ele. Então, que meu pedido de providência é que coloque os fiscais nos finais de semana, dê uma passada de manhã à tarde lá, que se eles estiverem transitando assim, sem resolver o problema, vão ser notificados ainda mais, né? Outro pedido de providência, aplicação de fresado na estrada colonial Otto Reder, naquele trecho que tem ali entre a casa do mais conhecido como o Índio Velho ali, até o Miro Samagaia, e depois do Lírio Amarelo até na ponte do Rio Trovadinha. E também, só empresta meu celular ali, Marcelino. Gostaria de fazer uma indicação aqui, senhor presidente, para essa nova escola que vai vir aí, até agradecer a emenda do deputado Fernando Krelling, pedir autorização para os senhores vereadores do MDB, se vocês me autorizam a fazer essa indicação, para que seja colocado o nome da Ana Paula Manes Joaquim. Ela trabalhava nas escolas Bararas e Mina Velha, faleceu num acidente em 2020. Eu tive a tristeza de ser, na época eu estava trabalhando com um caminhão, fui o primeiro caminhão a parar, fui a primeira pessoa a me deparar com um acidente, ajudei, mas infelizmente ela não resistiu e veio a óbito uns 40 minutos depois do acidente. Mas retirei ainda os filhos dela de dentro do carro. Então gostaria de pedir autorização para os senhores vereadores do MDB e fazer essa indicação para que essa nova escola tenha o nome dela. Por hoje seria isso, senhor presidente. Palavra livre por até 5 minutos, o vereador Daniel Eliseu Olivério. Boa noite a todos. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores, cumprimentando o doutor Rafael Ross, doutor De Favre, cumprimento a todos os policiais civis aqui presentes, cumprimentando o senhor Jatir de Campos e a doutora Marlene, cumprimento aos demais aqui presentes nessa casa e os que nos acompanham pelas redes sociais. Doutor, já foi o... Tá certo. Não. Mas, se estiver nos acompanhando, uma boas-vindas e o doutor De Favre, sucesso ali nessa nova empreitada frente a homicídios em Joinville. Senhor presidente, quero fazer um pedido de providência aqui, ali que o setor competente, ali no Poder Executivo, que é a infra, providencia a fixação de umas vigas que estão postas para dividir o pátio do restaurante com a rua Alfredo Schultz. O que acontece ali é que os caminhões, ao estacionar, vão empurrando essas vigas para o meio da rua, e é um desrespeito, na verdade, com os moradores. Temos vários moradores nessa rua ali, e não é leve. Nós percebemos ali que não é leve essas vigas. Então, creio que não é difícil para o Poder Executivo, porque é uma rua denominada com lei, está ali o número da lei, e eu creio que os moradores, os comerciantes ali, merecem um pouco de respeito, com referência a um pouco, somente a passagem. Se me permite, eles só querem a passagem, não querem mais. Pode... Eu até fiz cobrei lá do setor competente, né? Essa situação aí. Foi colocado placas lá, mas o senhor acredita que ali vem caminhão ali e não sei como é que eles conseguem fazer esse tipo de situação ali. Tem que fazer uma situação ali que não aconteça esse tipo de
Eu creio evento que, aí, né? eu creio que chumbando, colocando em pé, não deitado, em pé os caminhoneiros já vão ter mais cuidado para não danificar o veículo, né? Então eu creio que há uma possibilidade, os materiais já estão ali. Eu acho que é só fazer uma valeta e... Foi sinalizado ali, tudo ali, mas como o senhor falou, tem que colocar chumbado mesmo. Não, porque... tem que chumbar ali, não adianta Eu só acho que- pintar de amarelo e colocar aquelas vigas deitadas ali, não adianta. Quando vê, tá ali, ó, essa dali tá, não deu para ver bem a foto, mas tá no meio da rua. Tá... Então, que o Poder Executivo, senhor presidente, tem uma providência meio rápida ali. Obrigado. Já foram colocadas com a finalidade de não obstruir o acesso, né? Porque os caminhões estacionavam ali e obstruíam o acesso dos moradores da referida rua. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Edson Jair Bach. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares. Cumprimentando aqui o doutor Rafaelo, cumprimento os delegados, cumprimento também aos policiais civis que aqui estão. Cumprimentando meu amigo Rafael e a minha amiga Neiva, cumprimento os demais aqui presentes e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, só hoje é rapidinho, só quero falar aí de uma reunião que tive sexta-feira passada com a nossa deputada federal, Daniela Reinert, lá na Associação dos Produtores Rurais de Garuva, junto ao Executivo, estava comigo aí seu Tino, né, nosso futuro prefeito, e o nosso atual prefeito, doutor Rodrigo. Quero agradecer ao Adolar Freilich, que estava representando a Associação dos Agricultores, que o seu Osni Pakucheski não pôde estar. E foi muito proveitoso. O presidente estava lá, tinha aí umas 30 pessoas, era uma sexta de manhã, secretários, agricultores rurais. E junto a esse desgoverno federal, eu ainda estou tentando 2 emendas parlamentares, uma para a associação, reforma do hangar, ampliação para uma área de festa e um veículo próprio. E a outra para a nossa segurança... Não é, Daniel. Segurança pública. E é para a nossa... Olha aí. Essa aí é de 500 mil. Essa aí é para os agricultores e a de 300 mil para a nossa Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil. Um veículo para nós podermos trabalhar. O nosso secretário estava aqui há pouco ainda e ele pode confirmar que ele tem que andar com o carro dele ou a moto dele ou carro emprestado. Então isso aí é inadmissível. Se cria uma secretaria, ao menos tem que dar suporte. E é incrível o que essa mulher falou, que lá no governo federal eles têm que matar não só 1 leão por dia, vários leões por dia. Porque a bobagem é tanta que falam e fazem aquela petezada, que ela falou que, pelo amor de Deus, os deputados de direita tentam fazer o bem e os de esquerda só tentam derrubar o que é de direita, fazendo o mal. Então, pouco se sobra o tempo de se trabalhar. O mais que se fica fazendo é consertar o que essa esquerdalhada tenta fazer com o nosso Brasil, que é atrapalhar o que está dando certo. Por hoje à noite era só, meu presidente. Boa noite a todos. Agradeço, vereador Bach, o convite que o senhor me estendeu, né, de ter ido participar dessa reunião, que com certeza esperamos que seja produtiva e traga recursos, né? Que a deputada Daniela traga recursos para Garuva. Considerando que todos os líderes já
falaram na palavra livre ou abdicaram, né, da sua fala, no comunicado dos líderes, nós vamos encerrar essa sessão. Agradecendo mais uma vez Dr. Rafael Ross, né, e agradecendo a todos os policiais civis e a todos que sempre que podem estão aqui também nesta casa. Ainda abro a palavra se algum vereador tiver alguma consideração. Nada mais havendo a destacar, encerro a presente sessão. Agradecendo a presença e a audiência de todos, e os convido para a próxima sessão plenária, a ser realizada no dia 11 de novembro de 2023, às 19 horas. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos.